Bom dia, pessoal. Vamos fazer a aula de física de hoje, começando na página 157, trabalho, potência, máquinas e energia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a energia. O que é energia? É uma força que produz um movimento. Então, através dessa energia, ela faz uma força para a produção de um movimento. Ela é fundamental para a nossa sobrevivência diária. Ela existe na natureza. Nós apenas aproveitamos e transformamos essa energia. Ela provém, então, de fontes naturais. Essas fontes naturais, elas podem ser não renováveis e as renováveis. Então, as não renováveis são aquelas fontes de energia que estão sempre presentes na natureza em quantidade limitada. Ou seja, não podem ser renovadas caso acabe. Por serem de origem vegetal ou animal, elas levam muito tempo, tá? Milhões de anos para se formarem novamente na natureza. Então aqui a gente tem que são combustíveis de matérias e fósseis. Os fósseis têm sido usados na atividade humana e, sobretudo, nos últimos 2 séculos e existem no nosso planeta em quantidades limitadas, que foi o que eu falei para vocês, tá? Uma vez que acabe, ele não pode ser usado novamente, vai levar milhões de anos para que esse material, então, volte para a natureza, tá? E aí a gente tem os renováveis, que são a energia eólica, que é do vento, a hídrica da água, geotérmica, que é a temperatura interior da Terra, a do sol, que é a solar, e a da biomassa, que são a decomposição de materiais orgânicos. Então, um resuminho aqui. Energia, vocês têm isso bem aí na 157, seria interessante vocês marcarem. Energia é a força que produz o movimento e as fontes de energia podem ser as renováveis e as não renováveis. Aí agora, na página 158, vocês têm falando um pouquinho de trabalho. Então, a palavra trabalho ela é usada para designar uma tarefa. Segurar uma mala num ponto de ônibus, realizar um trabalho, no entanto, na física, só existe trabalho se eu tiver movimento. Então, no meu cotidiano, o trabalho é bem diferente do trabalho da física. Então, olha lá, aqui eu estou mostrando uma mãozinha ali martelando, tá? Eu estou fazendo um movimento, esse movimento de deslocamento para a realização do meu trabalho. Ali embaixo eu tenho ali mais 3 gravuras, ó, mostrando o trabalho em si, certo? Mas o que é o trabalho? Ele é uma medida de energia transferida ou transformada através de uma força para a realização de um deslocamento. Então, como eu falei para vocês, o trabalho do cotidiano é tarefas que a gente faz no dia a dia. Mas o trabalho na física é a energia que eu estou colocando para fazer um deslocamento, para fazer um determinado movimento. Então, ali eu tenho, ó, esse rapaz aqui, para que ele consiga lançar o objeto ali, acho que é uma bola, ele está fazendo o quê? Um deslocamento. Esse movimento que ele está fazendo se chama deslocamento, para fazer a força que ele necessita para alcançar o objetivo dele, certo? Aqui embaixo eu tenho um trator que está fazendo o seu trabalho. Aí olha só, aqui me diz que para o trator fazer o trabalho dele, ele precisa saber quanto ele consegue levantar de peso. Então, aqui me diz que ele consegue fazer um peso de, no máximo, vamos dizer assim, 400 quilos. Ok. Aí ele vai fazer 400 quilos, que é o que ele consegue levantar, e vai multiplicar os metros que ele tem que percorrer para fazer o trabalho dele, digamos que em 1 hora. Então, ele vai multiplicar o peso que ele consegue fazer com o trator, máximo, multiplicar pelos metros que ele tem que percorrer para fazer o trabalho dele. Aí vai dar 8.000 quilos, digamos assim, que ele consegue fazer para percorrer aí os 20 metros, tá? Então, o chefe dele quer saber quantos quilos ele vai conseguir deslocar nesse espaço de 20 metros. Ele sabe que ele vai conseguir 8.000 quilos, certo?
Depois, Trabalho, então, é a força de uma grandeza escalar encontrada por um produto da força para fazer esse deslocamento. Então, eu preciso saber que a força que eu estou fazendo para deslocar um determinado objeto, carregar um determinado objeto, ela é encontrada pela minha força que eu faço no deslocamento desse objeto, certo? Aí, aqui eu tenho, na página 161, só para vocês se familiarizarem um pouquinho com as fórmulas que nós vamos começar a utilizar, então, para fazer as unidades de medida, de trabalho, de força, de peso, que a gente vai começar a usar, mas isso é na aula de quinta, tá? Mas já vão dando uma lidinha aí na página 161, para que vocês, já na aula que vem, vocês já tenham uma noção de como que é o cálculo, como que a gente vai fazer, trabalhando essa força, esse deslocamento, trabalhando os joulings, tá? Então, aqui esses exemplos de fórmula está na 161. Vocês vão fazer o exercício da página 162, que é o exercício do 1 ao 5, tá? Tentem fazer, que na aula de quinta a gente vai corrigir e vamos dar continuidade, então, ao conteúdo, falando agora das fórmulas, ok? Abraço, até amanhã.